Olha, você acredita que ainda hoje em dia tem gente que crê que One Piece só fica bom depois de, sei lá, 300, 400, 500 episódios? Sendo que os primeiros arcos, o primeiro capítulo dessa história já mostra muito bem ao que veio. Eu pretendo falar no geral sobre a essência de One Piece daqui a um tempo num episódio do meu podcast. Inclusive eu tenho um podcast agora, sabia? É outra página, você pode seguir no Spotify pra ouvir lá, ou ver aqui no YouTube os áudios com os desenhos que eu faço. Eu vou deixar na descrição, segue lá. Mas hoje eu quero revisitar uma parte específica de One Piece que eu lembro de amar desde a primeira vez que eu assisti, anos atrás. E sempre que eu revisito a história, seja no anime ou no mangá, eu penso, nossa, essa parte de One Piece merece ser mais valorizada e lembrada porque é incrível. E eu tô falando do arco da Ilha de Drum, ou a Ilha de Inverno, ou simplesmente o arco do Chopper, que é uma das estrelas e protagonistas dessa sessão junto com a Doutora Kureha e, claro, o Dr. Hiruluki. Vamos relembrar um pouco a história deles e assim relembrar o quão bem escrita e desenvolvida ela é. Essa é a história que começa com esses dois esquisitos e renegados aos olhos de seus próprios povos, o Hiruluki sendo considerado por todos ali da vila como um doutor bobão e que não deve ser levado a sério, e o Chopper sem ser aceito nem pelos humanos nem pelos animais por conta da sua aparência incomum e mista. Apesar do Dr. Hiruluki lidar bem, ou pelo menos do seu próprio modo descontraído com essa rejeição, pro Chopper as coisas são mais difíceis. Isso porque ele é muitas vezes visto como um monstro ou uma criatura perigosa, e isso acarreta em danos físicos e emocionais nele devido à crueldade humana. É num estado altamente debilitado ali na neve que o doutor encontra o Chopper pela primeira vez, mas assustado e traumatizado, o Chopper ataca, temendo ser machucado mais uma vez. E eu adoro a cena que o Hiruluki literalmente tira toda a roupa só pra provar que não vai fazer nada contra o Chopper, que ele não tem nada ali pra machucar ele. E quando o Chopper se vê tendo sido ajudado por aquele humano, realmente experienciando o toque da empatia pela primeira vez na vida, é de partir o coração, mas ao mesmo tempo de rechear ele com alegria, de certa forma. Inclusive, é só depois de alguns dias que o Chopper revela que pode falar mesmo que nem as pessoas, isso por medo de que ele fosse julgado ou coisa pior pelo doutor. Mas o Hiruluki, com a empatia que ele tem em sua essência, trata o Chopper como alguém normal. E isso parece encher o coração daquela criaturinha de alívio, por finalmente não ser tratado como uma aberração ou coisa do tipo. Eles dois começam então uma relação de amizade e se tornam realmente a família um do outro pelo tempo que passam juntos. A gente então fica sabendo sobre o perigo causado pelo governo do Apol, aquele cara horrendo que captura os doutores da vila e monopoliza a medicina do lugar. E o Hiruluki também fala sobre as árvores de cerejeira um dia vistas por ele que podem curar provavelmente qualquer doença e ajudar não só aquele povo, mas todo mundo. Depois de passar por umas poucas e boas juntos, no entanto, o doutor afirma que o Chopper já tá curado e manda ele embora à força, mesmo sem o Chopper querer ou mesmo entender o porquê daquilo. A gente assistindo também fica confuso e só depois é explicado que o Hiruluki tá seriamente doente e a última coisa que ele quer é que o Chopper o acompanhe morrer bem na frente dos seus olhos, a primeira pessoa a ter sido realmente gentil com ele. Numa conversa com a outra doutora, a Kureha, isso é dito. E o Chopper ouve parte desse papo e decide ir atrás de um possível cogumelo medicinal que ele viu para tentar ajudar a sua nova família. Ele enfrenta o seu próprio passado e muitos perigos nessa jornada e é de estilhaçar qualquer coração a cena em que ele volta todo desconjuntado, todo ferido, para entregar ao Hiruluki o cogumelo e o doutor só abraça o Chopper em lágrimas. Depois de consumir o cogumelo e achar que tá melhor, a gente vê com a doutora Kureha que aquele cogumelo é na verdade venenoso e tudo tinha sido um mal entendido do Chopper por achar que o símbolo de caveira ao lado da imagem simbolizava algo bom, já que o próprio Dr. Hiruluki tinha mostrado a sua bandeira pirata que contém uma caveira de um modo positivo pro Chopper. Depois disso, o Hiruluki vai até o castelo do reino porque ele soube que precisavam de ajuda, já que todos os médicos de lá estavam doentes e tal, mas logo ele descobre que aquilo se tratava só de uma armadilha. E como ele reage, ele fica aliviado que na verdade os médicos estão bem, e já estando à beira da morte, ele solta o que se tornou provavelmente o melhor discurso de One Piece até hoje, ou pelo menos o que mais me marcou. Ele disse que as pessoas erroneamente acham que uma pessoa morre quando ela é atingida por uma bala, ou quando o coração para de bater, ou quando enterram esse alguém, mas que na verdade uma pessoa só verdadeiramente morre quando ela é esquecida pelas outras que ficam. A profundidade, a beleza e a simplicidade contida nessa frase é linda.
e até hoje me causa arrepios enquanto eu reflito sobre esse conceito tão importante para One Piece como um todo, que é a do propósito herdado, o da vontade passada de uma pessoa para outra. Lembrando que esse flashback contado no mangá acontece pra gente enquanto o Luffy tá socando o rei, o Apol. Começa quando ele tá no início do soco e termina alguns capítulos depois com o Luffy finalmente descendo o cacete nesse rei miserável. Sinceramente foi uma ótima forma de inserir o flashback, porque a gente já começa o arco detestando o rei, mas quando a gente volta aos prantos desse flashback do Chopper com o Dr. Hiruluki, dá mais satisfação ainda de ver o Apol sendo socado com gosto pelo Luffy. E eu lembro de assistir a essa luta que começa depois disso, mas ainda assim ficar com grande parte da minha mente e do meu coração na mensagem passada no flashback. Quando uma pessoa morre, quando ela é esquecida. Então, o que significa morrer realmente? O que significa viver? O que significa ter vivido? Eu tô vivendo propriamente a minha vida? Era nesse tipo de pergunta que eu fiquei pensando durante muito tempo, e ainda penso hoje em dia, tanto que eu tô revisitando essa parte da história e esse tema ao fazer esse vídeo aqui, né? Viver é criar conexões, seja com o mundo, com o universo, a natureza, ou com você mesmo, ou com outros. E é através dessas conexões que criamos enquanto estamos vivos que alguns de nós nunca vão realmente morrer, porque a nossa essência e a nossa vontade e presença sempre vai ser sentida, porque sempre vai haver alguém que nós impactamos, querendo ou não, às vezes conhecendo ou não aquela pessoa. Eu penso nisso bastante, tipo, quando que um japonês que decidiu começar a criar uma história sobre um pirata que estica ia imaginar que influenciaria total e completamente a vida de um brasileiro aleatório como eu, por exemplo, ou como você, talvez, que esteja vendo esse vídeo e também ame One Piece. Isso pode se estender para todo tipo de produção artística no geral, toda e qualquer arte que nos toca e nos muda e nos melhora como pessoa, entende? E esse arco ainda nem acabou nesse ponto. Ainda tem a linda cena do Luffy protegendo a bandeira de cerejeira, que significa tanto pro Chopper, ele sabe, e pra história contada até ali. É incrível de se ver como ali a vontade do Hiruluki ainda tá sendo espalhada e conhecida, concretizando assim o discurso dele antes de falecer. E no fim, quando a ilha é libertada do maldito Apol, ele, Luffy, tá espalhando não só a vontade do Doutor e a do Chopper, mas a sua também. E quando um arco como esse acontece nessa história e faz a gente pensar e faz a gente sentir nesse nível, ele nunca vai morrer, porque ele nunca será esquecido. Oi, meu nome é Pedro, esse foi mais um vídeo que eu adorei fazer do Página 42. Muito obrigado por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado. Pense em se inscrever se você não for inscrito e comentar o que você achou do vídeo ou das coisas que eu falei de One Piece em geral. E também tem a novidade que eu falei no início, que agora eu tenho um podcast. Ele se chama Outra Página e ele tá tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, em um outro canal que eu criei, e eu vou deixar tanto na descrição quanto no comentário fixado aí embaixo. Eu basicamente vou trazer nesse podcast as mesmas coisas que eu trago aqui, ou pelo menos os mesmos assuntos, só que aí tem um tempo maior que eu posso falar e discutir, conversar sobre essas coisas que eu amo e que você talvez ame também. Então pense em dar uma chance, vai que você gosta, principalmente se você já gosta dos vídeos aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do podcast também. É isso, por hoje é só, fica bem e até a próxima.